Olá, alunos, bem-vindos. Nessa aula, a gente vai passar uma lista de funções diferenciáveis e as derivadas dessas funções. Daí depois vocês copiam isso e façam uma tabela, tá bom? Primeira função diferenciável também são regras de derivação, tá? Porque eu vou passar a função e como deriva, tá? A primeira função, vamos pegar uma função que sai dos reais e chega nos reais e pega um x e associa a uma constante. Aqui C constante. Essa aqui é a função constante, tá? Eu fiz questão de colocar o domínio contra domínio, tudo bem? E qual que é a derivada da função constante? É sempre zero para qualquer x no domínio. Tudo bem? Essa é a primeira regra. A segunda, eu vou pegar uma função que sai dos reais e chega nos reais e pega um x e associa em x. Essa aqui é a função identidade. E a derivada dela é 1 para qualquer x real. Eu tenho uma terceira aqui. Ó. Se eu pegar uma função que sai dos reais, chega nos reais e leva um x, pega um x e transforma no x elevado a n. Esse n aqui é um número natural, tá? E n maior que 1, porque 1 já foi, né? Vale essa regra aqui, ó. F' de x igual a n vezes x elevado a n menos 1, para qualquer x real. Eu passei essa regra aqui separada da regra quando n aqui é igual a 1, tá vendo? Aqui eu posso pensar que o n é 1, x elevado a 1. Por quê? Porque, vamos pegar aqui, fazer um rascunhozinho aqui. Vou pegar f de x igual a x elevado a 1. Deve ser deriva, f' de x é igual a 1 vezes x elevado a 1 menos 1. É igual a 1 vezes x elevado a 0, que é igual a 1. Certo? X elevado a 0 dá 1. Pronto, não deu igual o que deu antes? F' de x igual a 1? É. Só que x elevado a 0 é igual a 1 se o x é diferente de 0. 0 elevado a 0 não está definido. Então, se você escrever que 0 elevado a 0 é 1, não é verdade. Os matemáticos preferiram não definir 0 elevado a 0. Em alguns contextos a gente define como sendo 1, mas em geral não está definido. Por isso eu fiz uma regra geral aqui, ó, quando a gente tem um n maior que 1. Tudo bem? Então deixa eu apagar umas coisas aqui. Então com 1 você toma cuidado, vai dar um absurdo usar essa regra para quando n igual a 1, não vai fazer sentido no x igual a 0 essa regra, tá bom? A 4 é a seguinte, vamos pegar uma função polinomial. Pega um x e leva no a0 mais a1x mais a n vezes x elevado a n, ok? Esse a n aqui, ó, diferente de zero, tá ok? O n é um número natural, n maior ou igual a 2, tá bom? Porque com 1 a gente já viu e com 0 a gente já viu, mas a regra é bem geral a partir do 2. Então, a derivada da f no ponto x vai ser, deriva o a 0, vai dar 0, que é a função constante. Deriva isso a 1 derivada do x vezes 1. Estou usando a regra da multiplicação e da soma, tá vendo? A2 vezes 2, x elevado a 2 menos 1, 1. Mais, assim por diante até a n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, vai dar f' de x vai ser, o 0 vou tirar, a1 vezes 1 vai ficar a1, mais a2x, mais até a n vezes n, x elevado a n menos 1. Para qualquer x real no domínio. Assim, como vou fazer meio rápido, vai ser assim. A derivada da função seno é a função cosseno. A derivada da função cosseno é a função menos seno. Tudo bem? Daí eu vou fazer a derivada da tangente para vocês. Tangente é igual a seno sobre cosseno. Então, para você fazer a derivada da tangente, vai ficar a derivada da seno vezes a cosseno menos a seno vezes a derivada da cosseno dividido pelo cosseno ao quadrado, cosseno vezes cosseno. Ó, isso aqui é uma função, igualdade entre funções, tá? Isso aqui vai ficar igual. A gente acabou de falar que a derivada da seno é cosseno vezes a função cosseno menos seno vezes menos
cosseno, tudo isso dividido pela cosseno ao quadrado. Isso aqui as pessoas gostam de fazer assim, cosseno ao quadrado menos mais seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado. Só lembrando, se você fizer cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, para qualquer x vai dar sempre 1. Ou seja, aqui em cima é a função constante 1. Ó, aqui eu penso que é uma função constante, tá bom? E aqui vai dar a função cosseno ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que a função secante ao quadrado. Tá bom? Se eu tivesse aplicado num x, é que eu não quis aplicar no x, eu quis fazer direto. Esse aqui é função constante. Não é um número, tá? Por que é função constante? Porque isso aqui é uma divisão de funções. Tá? Essa aqui é a função secante vezes a função secante. Ou seja, se você for ver a regrinha mesmo, eu fiz assim, ó, a tangente linha de x é igual a secante ao quadrado de x. Então agora eu tenho uma tarefa para vocês. Qual que é a derivada da secante? Qual que é a derivada da cossecante? Qual que é a derivada da cotangente? Esse aqui vocês fazem, tá? Só voltar aqui. Aqui é para todo x no domínio da tangente, tá? Tudo bem? E outra, qual que é o domínio da tangente aqui? Gente, isso aqui é um abuso, tá? Eu expliquei qual é o domínio da tangente. Se você escrever um negócio desse aqui na prova, num papel, não faz sentido nenhum. O domínio da tangente é igual a um ponto de interrogação? Não, isso aqui é um abuso, tá? Eu estou falando, explicando, estou perguntando qual é o domínio da tangente. Isso aqui você não bota numa coisa escrita, tá bom? Ah, mas o senhor botou. Eu botei, mas eu tenho uma apresentação. A linguagem que a gente usa para apresentação é diferente de uma linguagem escrita, tá bom? Bom, enfim. E qual que é o domínio da secante? Qual que é o domínio da cossecante? Qual que é o domínio da cotangente? Por que isso, professor? Gente, não adianta nada saber derivar se você não sabe nem o domínio. O domínio é uma coisa vem antes. A gente só não sabe o domínio de algumas funções com clareza se for muito complicado. E não é o caso desses aqui. Esse aqui é de ensino médio, tá? Todos esses é do ensino médio. Então vamos ver a derivada da funções exponenciais. 6. 6 eu vou fazer com A e B. O A, eu vou pegar a função exponencial. A gente chama de exp, tá? É o nome da função. Ela sai dos reais nos reais, e ela pega um x e leva no e elevado a x. Esse e é aquela constante de Euler. É um número lá, 2 uns quebrados. Se você fizer a derivada da exponencial num ponto x, é o próprio e elevado a x. Ou seja, isso aqui para qualquer x real, tá? Qualquer x real. Ou seja, a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Tá bom? Agora tem um b. O b, gente, ó, eu vou usar uma outra função exponencial. Exponencial na base A. Ela sai dos reais e chega nos reais e pega um x e leva no a elevado a x. Gente, essa é uma notação própria. O professor de vocês inventou com muita criatividade e sabedoria, tá bom? Eu nunca vi essa notação nos livros. Talvez alguém já tenha inventado alguma notação igual, mas eu nunca vi. Então não é uma coisa padrão. A ESP é padrão. A ESP A não é padrão, tá bom? Aqui só uma coisa importante. O A ele tem que ser maior que zero e o A diferente de 1, tá? Para ser considerado uma função exponencial. Tudo bem? Se o A for 1, vai ficar 1 elevado a x. A gente vai dar 1 sempre. Não faz sentido você chamar isso de exponencial, uma função constante. E se o A for 0, vai ficar 0 elevado a x dá 0 sempre, tirando no zero que não está definida. Daí você tem que tirar. Enfim, quando A é 0, não é exponencial, tá bom? E daí eu posso escrever assim. A espiar linha num ponto x vai ficar o ln de A vezes o e elevado a x. Ou seja, a linha é igual a ln de A, essa constante, vezes a função exponencial. Tá bom? A função exponencial linha é ln de A vezes a função exponencial. Tudo bem? 7. Funções logarítmicas. Eu tenho duas. Quer dizer, tem infinitas, mas tem dois tipos. Tem a função ln, que ela sai aqui de zero até mais infinito. Olha o domínio da ln, gente. Não existe ln de zero, nem ln de números negativos, tá?
chega nos reais, e ela vai pegar um x e vai levar no ln de x. A derivada da função ln no ponto x é sempre 1 sobre x para todo x. Tudo bem? Essa é a regra. E daí tem uma outra, é a log na base A. A log na base A, mesma coisa que o domínio da ln. 0 até mais infinito, chega nos reais e ela pega um ponto x e leva no log na base A de x. Se você quiser botar parênteses, pode. Se você não quiser botar parênteses, não precisa, mas tem que tomar cuidado, tá? Eu vou botar parênteses que é melhor. Tá bom? E qual que é a regra? A log na base A de x, okay? Eu vou até fazer aqui, ó. O que é isso? Isso aqui eu posso usar a mudança de base, lembra? Eu posso falar que é ln de x vezes ln de A. Ou 1 sobre ln de A, que é uma constante, vezes ln de x. Tá bom? E daí quando você deriva o log na base A, linha no ponto x, você usa a regra, não é do produto. Você pode usar a regra do produto pensando que aqui é uma função constante, mas eu vou usar assim. ln linha de x, tá bom? Lembrando que a constante é só multiplicar, né? E vai ficar o quê? 1 sobre ln de A vezes 1 sobre x. Ou seja, o log na base A derivado do log na base A de x vai ficar 1 sobre ln de A vezes x. Bom, aqui se coloca o parênteses, tá? Porque o A está dentro do ln. Ou você pode colocar 1 sobre ln de A vezes x. Você não pode colocar isso aqui, ó, 1 sobre ln de A x. Não. Não pode, tá? Tem que colocar um não de vermelho aqui, ó. Esse aqui, não. Tudo bem? Gente, cuidado. Na prova, você não bota uns negócios igual e depois risca. Gente, não faz sentido isso numa coisa escrita, tá? Isso aqui eu expliquei para vocês. Isso não pode. Tudo bem? Aqui é uma coisa, apresentação oral. Numa coisa escrita, você não pode colocar é igual, mas risquei. Gente, o que é igual riscado? Não faz sentido isso, você tem que explicar tudo. Aqui eu falei, não pode fazer isso, tá bom? Cuidado quando vocês escrevem. Não é igual a escrita com uma apresentação. A apresentação a gente tem muito mais liberdade, a gente abusa da linguagem escrita porque a gente explicou com as palavras orais. Bom, então a gente apresentou até as 7, né? São várias funções. Então a gente tem um resumo por enquanto, é o seguinte. As funções. Quais que a gente apresentou? Constante. Eu vou colocar constantes porque tem várias funções constantes. A identidade. Pode ser as polinomiais, já engloba tudo isso, vírgula, trigonométricas, aquelas que eu apresentei lá, trigonométricas, exponenciais e logarítmicas são diferenciáveis. Vou escrever só são dif. Se você lembrar de funções contínuas, todas essas funções também eram contínuas. Tá bom? Todas essas funções são contínuas também. A gente já tinha visto isso, era uma lista de funções contínuas. Tá? Professor, mas nas contínuas tinham mais funções que o senhor tinha passado. Você tinha passado aquelas com raízes. Tá? Depois eu já falo dessas funções com raízes. Tá bom? A gente viu que somas, subtrações, isso não é no vídeo de hoje, isso é um vídeo passado. Produtos e divisões de funções diferenciáveis são diferenciáveis. Isso também vale para contínua. Somas, subtrações, produtos, divisões de funções contínuas são funções contínuas, tá bom? Isso a gente viu em um outro vídeo de contínuas e também já viu no diferenciáveis. Professor, mas nas contínuas vale a composta. A composta eu vou ver outro vídeo, tá? Mais uma coisa que a gente já viu, isso que não é só um resumo dessa aula, desse vídeo, um resumo de outros. A gente viu o quê? Que toda função diferenciável é contínua. Cuidado com esse diffcont, é uma abreviação que eu não sei se tem em todos os livros, tá? Toda função diferenciável é contínua, tá bom? Professor, toda função contínua é diferenciável? Não. Não, não e não. É o contrário. Se é diferenciável, é contínua. Se é diferenciável, tem mais coisa. Além de ser contínua, ela é diferenciável. E se ela for diferenciável, ela já é automaticamente contínua. A gente já viu, tá bom? E além disso aqui, a gente viu nesse vídeo as regras de diferenciabilidade de todas das constantes, identidade, polinomiais, trigonométricas, exponenciais e logarítmicas.
E a gente já viu em outro vídeo as regras de diferenciabilidade da soma, subtração, produto e divisão de funções. Tá? Lista de funções que não são diferenciáveis. E olha que coisa absurda. E suas derivadas. Professor, como assim? A função não é diferenciável, mas você está falando da derivada? Função diferenciável não é uma coisa que derivável? É. Mas você está dizendo que e suas derivadas? Como que tem derivada se não é diferenciável? Pois é. Se você lembrar, diferenciável quer dizer que é diferenciável em todos os pontos. Então, às vezes, ela tem derivada em alguns pontos, mas não em todos. Então, eu posso falar de funções que não são diferenciáveis, mas derivar nos pontos onde é possível derivar. Bom, a primeira função que não é diferenciável, mas tem que a gente vai falar, são as raízes pares. Então, vou pegar uma função que sai aqui, ó. Esse aqui é o domínio, né? Que é uma raiz par, tipo raiz quadrada. Chega a R e pega um x e leva em x elevado a 1 sobre n. Aqui o n é par e n maior ou igual a 2. Ou seja, você pode dizer que o n está nesse conjunto aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Qualquer um desses, tá, gente? Então, eu vou fazer todas de uma vez, tá? Qualquer um desses. Mas a gente pega um, você escolhe um desses e faz. Mas se você tivesse escolhido outro, é a mesma coisa, tá? F não é diferenciável em zero. Primeira coisa, eu falei que é diferenciável. Se você tentar fazer o limite quando x tende a zero do f de x menos o f de zero sobre x menos zero, isso aqui vai dar o seguinte, ó, limite quando x tende a zero de x elevado a 1 sobre n menos zero sobre x menos zero. Isso aqui vai dar limite quando x tende a zero. Aqui vai ficar x elevado a 1 sobre n sobre x, vai ficar assim, x elevado a 1 sobre n menos 1, tá bom? Isso aqui é limite quando x tende a zero. Aqui eu posso colocar pela direita, porque olha qual que é o domínio da função. Não tem como tender a zero pela esquerda, tá? Então eu posso colocar pela direita. Devo colocar x elevado a 1 menos n sobre n. Isso aqui vai ficar igual a limite quando x tende a zero pela direita, de 1 sobre x elevado a n menos 1 sobre n. Ok? Presta atenção aqui. E esse aqui, bom, esse aqui tem uma justificativa aqui, que vai dar mais infinito. Qual que é a justificativa? A justificativa em 1 é que o limite, quando x tende a zero pela direita, de x, o denominador elevado a n menos 1 sobre n, é igual a zero. Por que é zero? Porque a função é contínua, eu posso substituir. Eu posso falar que é zero elevado a n menos 1 sobre n, que é igual a zero, tá? Essa é a justificativa. Mas, além disso, não adianta o limite ser zero, tá, gente? Mas x elevado a n menos 1 sobre n é maior que zero para todo x à direita do zero, de zero até... Ou seja, eu tendo a zero pela direita. Isso aqui vai, o denominador vai para zero pela direita. Essa é a justificativa. Então, gente, o que a gente viu? A gente viu que esse limite aqui, ó, que esse limite aqui deu mais infinito. Portanto, não existe o limite. Qual é o limite? Esse aqui, ó. Limite quando x tende a zero de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Gente, como não existe esse limite, a função não é diferenciável. Professor, mas você não disse que é mais infinito? Você não falou que dá mais infinito? Dá. Se dá mais infinito, justo não existe. É ilimitado, não tem limite. Isso aqui é uma informação, tá, gente? Isso aqui não está dizendo que o limite é infinito, está dizendo uma informação, tá bom? Mais infinito é uma informação, é só uma... Tudo bem? Enfim. Ou seja, se não existe esse limite, f não é diferenciável em zero. Bom, vamos voltar aqui. Eu estou dizendo que essa função aqui não é diferenciável em zero. Como que eu vi que essa função não é diferenciável? Na verdade, isso aqui é uma família, para cada n é uma função diferente, tá? Eu calculei o limite e mostrei que não existe. Não tem. Eu mostrei que o limite não existe, tá bom? Mas tem uma regra. Como é que eu faço f' de x? A f de x não é igual a x elevado a 1 sobre n? A derivada vai ser 1 sobre n
vezes x elevado a 1 sobre n menos 1, vírgula, para todo x maior do que zero. Tá bom? No zero não é diferenciável. Então, a função f é contínua, mas não é diferenciável. A gente tinha falado que as raízes eram funções contínuas, tá? Então, mas tem a derivada, ó. A regra é derivada, se você quiser colocar numa tabela, lembra que maior que zero, tá bom? Então, primeiro foram as raízes pares, né? Professor, e as raízes ímpares? Raiz cúbica, raiz quinta? 2. Vou pegar agora, f diferente. Agora ela sai de todos os reais, não é mais só dos positivos. Chega nos reais, pega um x e leva no x elevado a 1 sobre n. Agora o n ímpar. Ou seja, o n pertence a 1, 2, 3, ok? São as raízes. Se eu pegar o f' de x, ele vai ficar em 1 sobre n vezes x elevado a 1 sobre n menos 1. Aqui para todo x, tirando zero. Tá bom? E a mesma história que a outra, f não é diferenciável em zero. Agora tem um erro aqui. Cadê o easter egg? Eu falei para n ímpar e coloquei 1, 2, 4. Pô, isso não é ímpar. Aqui eu vou colocar mais claro que n pertencente a 3, 5, 7, 9 para frente, tá bom? 1 a gente já viu, enfim, tá bom? Essa não é diferenciável. Ela é contínua, mas não é diferenciável. Ela não é diferenciável no zero. Fora do zero vale essa regra aqui, tá? Eu queria passar uma regra geral agora. Regra geral. A regra geral é assim. Se eu tenho o f de x igual a x elevado a alfa. Primeiro, qual que é o domínio de f? Bom, aqui o alfa é diferente de 0 e alfa é diferente de 1, tá bom? Porque se for x elevado a 0 é função constante, 1, e no zero não está definida, 0 elevado a 0 não está definida. E se for alfa igual a 1, a função identidade a gente já sabe. Qual que é o domínio? O domínio é todos os reais, se alfa é número natural. O que é o número natural? 2, 3, 4, 5, 6, ok? Tipo polinômio, tá? O que mais? Ele vai ser todos os reais se alfa é um número racional. Racional é uma fração, tá? Os naturais também são racional, vírgula, com denominador ímpar. Tipo, 2 terços, 7 nonos. Ó, tem que simplificar a fração ao máximo, tá? Eu não vou colocar os detalhes aqui, mas você tem que simplificar. Você tem que fazer o alfa um número redutível. Se dá para simplificar a fração, você simplifica para fazer um alfa uma fração e o denominador ímpar. Está definido todos os reais. Número racional. Faltou uma coisa. Faltou um detalhe aqui, ó. Não basta ser um número racional com denominador ímpar. Se alfa é um número racional positivo. Tá bom? E vou continuar aqui. O domínio de alfa ele vai ser os reais sem o zero se alfa é um número racional negativo com denominador ímpar. Tipo, menos 2 terços, menos 7 nonos. E ele vai ser o que mais? Então a gente já falou denominador ímpar e denominador, alfa positivo com denominador ímpar, alfa positivo com denominador negativo com denominador ímpar. Ele vai ser só que de 0 até mais infinito se alfa é um número racional positivo com denominador par. Por exemplo, meio, 5 quartos, ok? Vai dar 0 para o infinito. Tem outro caso? Tem. Vai dar o quê? Vai dar só de 0 para frente, sem o zero, se alfa é um número racional negativo com o denominador par. Por exemplo, menos meio, menos 9 quartos. Tem que simplificar, tá, gente? Simplifica isso aqui, tá bom? Sempre que der. E por último, ele vai ter só de 0 até infinito se alfa é... Opa!
tem duas últimas. Ele vai contando zero se alfa é irracional positivo. Por exemplo, π, o e, raiz de 2, quadrado de 2, são números irracionais, tá bom? E ele vai de 0 até mais infinito, sem o zero, se alfa é irracional negativo. Por exemplo, menos π, menos e, menos raiz quadrada de 2, e tem outros números irracionais. São aqueles que não dá para escrever em forma de fração de números inteiros, tá bom? Enfim, então esses são os casos. Vamos voltar aqui. Qual que é o domínio dessa função? f de x é x elevado a alfa. Quando que eu posso falar x elevado a alfa? O x pode ser qualquer número real se o alfa for natural. Tipo 1, 2, 3, mas vamos tirar o 1 e o 0 aqui, tá bom? X ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, quinta, sexta. Qualquer número real. Pode ter outros casos? Tem. Ele pode ser qualquer número real se o alfa é uma fração positiva com denominador ímpar. Ele pode ser qualquer número real nesse caso também, 2/3, 7/9. Agora, não dá para definir no zero se alfa for um número racional, ou seja, uma fração, tá? Negativo com denominador ímpar. Daí não dá para definir no zero. Por quê? Porque não tem divisão por zero, essa que é a verdade. Se for negativo, você vai dividir por zero. Ele vai ser só do zero para frente se alfa é um número racional positivo com denominador par. Você não tem raiz de números negativos, tá? Ok? Essa que é a ideia. Ele vai ser sem o zero, do zero para frente, se alfa é um número racional negativo com denominador par. Tem esses casos aqui, tá bom, gente? Tem os irracionais. Eu vou repetir tudo. Isso é o domínio. Então isso é importante, tá? Porque eu estou falando muitos casos de uma vez. Você percebeu quantas funções tem aqui? Tem infinitas. Tem vários tipos de domínio aqui, depende do alfa, tem várias funções. Eu estou fazendo vários casos de uma vez, tá bom? Gente, dá uma pensada nisso, ok? Faça uns exemplos, tá bom? Vocês têm que meditar nas coisas para compreender. Professor, mas você não vai fazer exemplo? Faça vocês seus exemplos para compreender, tá bom? Bom, e o B? Lembrando que o f de x era x elevado a alfa, o f' de x é igual a alfa vezes x elevado a alfa menos 1, tá? Tá bom? Aqui eu tenho três casos, gente. A regra é a mesma, mas tem três casos aqui que eu vou colocar. Isso aqui vale, essa regra vale para qualquer x no domínio da função se o alfa for maior que 1. E também vale a mesma regra, mesma coisa, alfa vezes x elevado a alfa menos 1, isso aqui vale. Agora, aonde? Para todo x no domínio da função, se o alfa for negativo. Tá? E vale a mesma regra. Agora eu vou ter que fazer assim, para todo x no domínio da função, vou ter que tirar o zero. Porque nesse caso o zero faz parte do domínio se o zero é menor que alfa e menor que 1. Quando o alfa está entre 0 e 1, o zero faz parte do domínio, mas a função não é diferenciável em zero. F não é diferenciável em zero se 0 menor que alfa menor que 1. E f é diferenciável em todos os pontos do domínio se alfa maior que 1 ou se alfa for menor que 0. Tudo bem? Bom, agora então tenho a tarefa para vocês. O que vocês vão fazer de tarefa? Vocês vão fazer uma tabela com todas essas regras de derivação, gente, ok? Tenta fazer uma tabela resumida e vocês vão tentar deduzir cada uma dessas regras usando os limites, as coisas. Se você não conseguir, tem umas que são difíceis, tá? Você consulta o livro do Guidorize para você ver o que ele fez para deduzir. Então por hoje é só, gente. Até mais. Tchau.